estratégia que a gente pretende é apresentar agora a proposta, vocês vão receber a cópia. Quem tiver alguma sugestão de inclusão, de alteração, fazer por escrito, pode ser à mão mesmo, no papel, e entregar até amanhã, no final da tarde. Amanhã nós vamos encerrar o seminário lendo essas propostas para que sejam aprovadas. Pedimos já que, se alguém esteja representando alguma entidade, não se sentir credenciado para que a sua entidade seja mencionada como uma das apoiadoras dessa carta, também me comunique até amanhã. A minha empresa, minha organização não me credenciou, prefiro que não seja mencionado. Assim também como participante, pessoa física, que também não queira, não há nada demais aí, mas a pessoa quer, a gente tem que respeitar. Porque a ideia não vai dar para colher a assinatura depois que essa carta vai ser editada após a finalização do seminário, mas mencionar os nomes dos participantes, das entidades apoiadoras, promotoras representadas. Então, nós começamos a carta fundamentando com alguns considerando, consideranda, plural latim, a relevância do transporte sobre trilho no passado e presente do Brasil, a postura positiva do governo federal vem mantendo em relação ao setor de transporte ferroviário e metroviário, de fato, uma retomada, essa importância o Jorge colocou aqui com vários projetos de grande porte, a emergência do projeto de expansão e revitalização do transporte sobre trilhos, quer para a movimentação de carga, quer para o transporte de pessoas a longa e média distância, o deslocamento de massa em regiões metropolitanas e o turismo cultural ferroviário. Nós propomos, queremos partir de uma consideração que todos esses segmentos são importantes, não apenas a carga, mas também o transporte de pessoas, tanto a média e longa distância, quanto nas regiões metropolitanas e, basicamente, também em relação ao turismo cultural ferroviário. São trens pequenos, outros de médio percurso, mas a maior parte de pequeno percurso. E ali, finalmente, a existência de uma enorme e diversificada quantidade de acervos das estradas de ferro, com destaque para estações ferroviárias desativadas ou apenas parcialmente em uso, carros de passageiros de vagões abandonados em processo de destruição, vandalismo ou furto, os quais podem se transformar em espaços culturais e equipamentos urbanos para promover a cidadania, a inclusão social, a cultura e a preservação do patrimônio histórico da memória ferroviária. Então, essa é a fundamentação, como diria aqui o Rodrigo Paraguaçu, entretanto. Agora vamos para os finalmente. O que a gente sugere que seja proposto? Em primeiro lugar, que o governo federal priorize a implementação de seus projetos de transporte sobre trilhos, incluindo aqueles que o Jorge colocou aqui. Dois, que o governo federal, juntamente com os governos estaduais e os governos municipais, agilize os projetos de expansão da malha e implantação de novos sistemas de metrôs e trens urbanos nas regiões metropolitanas e cidades de grande e médio porte. Eu, na quarta-feira, tive a experiência de pegar o metrô na estação Finlândia para ir para a Cidade Nova, que é linha 2, para descer ali até lá em Maracanã, 5h30 da tarde. Olha, eu me senti voltando ao início da década de 80. O Paulo estava lá Paulinho estava lá na CBTU, e sabe como os nossos trens transportavam mais de 1 milhão de passageiros. Mas uma coisa assim, incrível a pressão que tem ali, a lotação mesmo grande. Há necessidade disso aí. Nós fez referência ao metrô de São Paulo, da CPM, que estão transportando cerca de 7 milhões por dia. No Rio nós não chegamos a 1 milhão. Então tem que haver uma expansão generalizada. Vamos propor. Terceiro, que o governo federal retome de imediato o projeto dos trens regionais de passageiros. Esse projeto foi uma iniciativa do BNDES, contratou a COP, através da UFRJ, e tem por 64 trechos na malha existente, e tem potencial para serem trens regionais de passageiros, chamados trens de vizinhança, um trecho de até 200 quilômetros, que possuam pelo menos 2 municípios com mais de 100 mil habitantes para viabilizar, não com o turismo, mas alternativa ao transporte
coordenação do Ministério do Turismo, bem como novos projetos análogos que venham a ser encaminhados ao trabalho. Esse grupo, ele está, segundo se sabe, com mais de 50 projetos de habitantes turísticos culturais. Vários desses projetos elaborados, inclusive, pela BPE, está aqui o Godoy, o João Bossete, que são especialistas nesses estudos de viabilidade técnica. Então, ali a gente estaria propondo que seja agilizado. São muitos projetos. Pode ser que um outro inviável, mas a maioria deles é possível de se viabilizar. Que os poderes legislativo e executivo, nos âmbitos das respectivas competências, estabeleçam um mecanismo de fomento e apoio à indústria de material ferroviário, possibilitando-lhe consolidar e ampliar o seu processo de expansão e dando-lhe condições de competitividade de custos com a indústria estrangeira, muitas vezes beneficiada por medidas protecionistas em seu país de origem. Então, a nossa indústria não consegue, às vezes, competir com países onde não se respeitam os direitos trabalhistas, o trabalho é quase escravo, salários miseráveis, né? Uma tributação inexistente ou pequena, com um país como o nosso, em que, apesar de tudo, ainda se respeitam os direitos trabalhistas, se pagam salários que não possam ser ideais, mas são dignos, né? E onde nosso empresariado é penalizado com a carga tributária gigantesca. Então, se nós não protegemos os nossos, os outros protegem os deles. E acaba acontecendo, né, de que a nossa indústria, que gera emprego, gera renda, gera tributo aqui, né, fica às vezes com parte da sua capacidade ociosa, e em detrimento aí
Comércio e Transportes contratou a Universidade Federal de Santa Catarina, que elaborou o projeto do Museu Ferroviário lá em Barão de Mauá. Mas, ao fazer isso, não dialogou com o IPAM. Então, o IPAM não reconhece esse projeto. Ao mesmo tempo, tem um projeto de lei no Senado que institucionaliza isso. Então, o que a gente estaria propondo é que as duas partes se entendam, né? Parece que o IPAM, o Rio, prefere manter o museu lá no Engenho de Dentro, talvez até por causa desse embrulho institucional. Sejam agilizados para o IPAM da SPU, do DENIT, da inventariança da rede, os processos e procedimentos de cessão de posse ou propriedade de bens de valor histórico e cultural originário da rede para as prefeituras municipais e entidades da sociedade civil sem fim lucrativo para a preservação da memória ferroviária, para projetos que contribuam para o desenvolvimento da cultura e do turismo, na forma estabelecida pelo Decreto 6.759, de 10 de fevereiro de 2009, do Presidente da República, então era o presidente Lula, publicado no Diário Oficial da União, seção 1, de 11 de fevereiro de 2009. Então, o que a gente estaria propondo é que seja agilizado. Porque às vezes demora tanto quando consegue chegar ao final do processo, o bem já foi literalmente tombado. Não no livro de tombo, mas derrubado, né? E transformado em local de consumo de drogas, coisas desse tipo aí. Então, estaria propondo isso aí. 13. Que o governo federal e estaduais estimulem, apoiem e fiscalizem as prefeituras municipais e entidades da sociedade civil lucrativa para que, ao receberem a posse ou propriedade dos bens referidos no item anterior, assumam formalmente e cumpram o compromisso de restaurar, proteger e preservar os citados bens, utilizando exclusivamente para o previsto no decreto. Para evitar aquilo, a prefeitura vai atrás, recebe por uma força política, uma certa força política, e transforma numa funerária. Né? Não temos nada contra a funerária, não, são necessárias, mas nós não queremos associar a memória ferroviária, né, a recantos públicos. Né? E às vezes coisas piores que isso aí. Então, cedeu, vamos fiscalizar para que cumpra e faça, para evite que o processo de degradação continue. Que sejam, agora 14, que continuem a ser acompanhados pelo Ministério Público Federal, pelos Ministérios Públicos Estaduais, os processos de urgente proteção e destinação dos bens referidos no item 11, responsabilizando por ação ou omissão as autoridades e entidades que retardem os procedimentos de entrega dos bens, colocando em risco sua integridade
sem ninguém me acompanhar. Então, eu podia ter levado os objetos que quisesse. Mas, pelo que eu soube, levaram para lá para definir para onde vai. Implementar no projeto de reativação. Então, aí estaria acentuando isso, né? 19, o patrimônio humano ferroviário, o Jorge falou, constituído de mais de 80 mil trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas, seja reconhecido, respeitado e valorizado, tendo em vista sua fundamental importância para a implantação, a operação, a expansão e a revitalização das estradas de ferro, contribuindo decisivamente para a construção da história do nosso povo e para o desenvolvimento do país. Sem dúvida, a categoria ferroviária é uma das que guarda mais laços afetivos com o seu antigo emprego. Então, o aposentado, a pensionista, seus familiares, tem realmente muita ligação com esse universo e merece o nosso respeito, a valorização. E, finalmente, bem genérico, né, que o resgate, a restauração, a requalificação, a valorização e a difusão do patrimônio histórico e cultural ferroviário e a revitalização do transporte público do país sejam considerados como estratégias e ações prioritárias pelo Poder Executivo e Legislativo,